Dicas de saúde. Pedidos de oração. Sejam bem-vindos. Fique com a gente até o final. É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça o seu comentário e, claro, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. A palavra de Deus hoje vai falar com você sobre o tempo. Tempo, seus efeitos na vida do crente. Tudo que acontece na nossa vida acontece no tempo e no espaço. E isso é pano de fundo para muitas discussões filosóficas, mas o fato é que nós vivemos influenciados pelo tempo. Nós servimos a um Deus atemporal, que não sofre influência do tempo, mas tudo que fazemos é no tempo. Então nossa prova muitas vezes ela é piorada pelo tempo. Uma coisa é sentir uma dor um minuto, outra coisa é sentir uma dor uma vida inteira. Uma coisa é uma dívida que dura um mês, outra coisa é uma dívida que dura anos. Uma coisa é uma solidão de um mês, outra coisa é uma solidão de anos. Muitos homens e muitas mulheres têm que lidar com a solidão, e a solidão de anos. O problema não é às vezes a prova, mas é a prova e o tempo. Porque muitas provações seriam suportáveis se fossem curtas. Todo mundo suportaria uma doença de um mês, mas às vezes uma doença de anos, uma doença crônica. Todo mundo suportaria um tratamento às vezes de um dia, mas um tratamento que tem que durar anos é muito complicado. Todo mundo suportaria uma separação de uma semana, mas uma separação de anos e às vezes de uma vida inteira. Então a prova ela é agravada pelo tempo, e é importante que nós, cristãos, possamos entender a ação do tempo na nossa vida. Mas Eclesiastes 3, 1 a 8 vai falar do tempo como uma gangorra, que hora é uma coisa, outra hora é outra, fazendo que o tempo muda as coisas. Você está no inverno, e aí vai mudar a estação, e próximo ano você vai ter inverno de novo. Então é interessante observar essas mudanças cíclicas. O livro de Eclesiastes vai falar muito sobre o tempo, e vai dizer que para tudo há um tempo, uma ocasião certa, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, Eclesiastes 3, e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Entender o tempo é uma das bases da felicidade. Muitas vezes a pessoa quer chorar no tempo de rir, ou quer rir no tempo de chorar. Então, está em sintonia com o tempo certo. Encarar as situações da vida no seu devido tempo. Se você está no tempo da doença, você deve viver no tempo da doença. Claro que não apegado à doença, não amando a doença, mas agir de uma forma mais ativa, com oração, com jejum, com palavra, buscando o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que protege. Então, Deus ele se apresentou com 72 nomes diferentes para situações diferentes. O Elohim, que era o Criador, então nós devemos entender que Deus é um Criador poderoso, mas tem o Deus que sara, Jeová Rafá, tem o Deus da aliança, tem o Deus que protege. Então é Deus, ele é um Deus para o seu tempo, o tempo que você está precisando. Agora, se você precisa de um Deus que cura, você tem o Deus que cura. Se você precisa de proteção, você está no tempo de proteção, você tem que ir atrás do Deus que te protege, e é o mesmo Deus.
E esse texto ele vai falar de uma mudança de tempo. E aqui nós aprendemos a primeira lição, que é: existe uma mudança de tempo. Se está bom, pode ficar ruim. Se está ruim, pode ficar bom. Então, nada é permanente debaixo do sol. Nós, através das nossas escolhas, nós podemos plantar coisas melhores. Aqui diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, se nós plantarmos coisas melhores, é claro que nós vamos ter uma vida melhor. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar honestidade, você vai colher honestidade. E muitas pessoas estão sofrendo porque estão fazendo escolhas erradas. Estão plantando coisas erradas e chega o tempo da colheita. E muitas vezes esse é o problema, não saber lidar com o tempo, porque muitas vezes você está plantando mal e não está acontecendo nada de mal. E aí você espera que tudo vai dar certo, mesmo você fazendo coisas erradas, e daqui a pouco vem o sofrimento. Ou você está plantando coisas boas e às vezes desanima porque não está acontecendo nada com você, e você está plantando coisas boas em meio a situações difíceis. Você fala: meu Deus, eu estou vivendo na justiça, na honestidade, na santidade, na pureza de coração, e não está acontecendo nada. É tempo de plantio, não é tempo de colheita. Você vai colher esse bem que você está plantando também. E às vezes o momento é de plantio e você quer colher. Às vezes você está passando por uma situação financeira difícil e você diz: poxa, eu estou passando difícil, eu sou honesto. Continue sendo honesto. Plante a honestidade, você vai colher ela mais à frente. Você plante o trabalho, a dedicação no seu trabalho, o amor no que você faz, você vai colher mais à frente. Lembro-me que trabalhando de vendedor numa loja, eu observava o atendimento de uma lanchonete e as pessoas atendiam com muito carinho, com muita atenção, e tinha duas moças em especial que eram atenciosíssimas. A lanchonete não pagava tão bem, mas elas eram atenciosas, dedicadas, e de repente uma pessoa pegou uma daquelas atendentes para ser secretária, ganhando melhor, e a outra pegou a gerente e levou para um escritório de um supermercado grande, porque observou aquela pessoa. Deus está te observando. E todo o bem que você fez, você vai colher, e o mal também. Então, entender a primeira coisa, que existe mudança de tempo. Isso você não vai ser pego de surpresa. Seu casamento está indo bem, tome cuidado. Observe o que você está plantando, porque de repente pode vir uma surpresa. Seu casamento está indo mal, plante coisas boas para que esse mal não aumente. E aí você pode ter esperança em meio ao caos. A sua saúde é a mesma coisa. Se você está tendo uma vida aí sedentária, comendo tudo, fazendo coisas erradas com o seu corpo, vai vir um mal em breve, vem a diabetes, vem a hipertensão, vem um problema de saúde, um AVC, e às vezes nós plantamos isso. Esquecemos que isso também é um plantio. Se você tem uma vida saudável, alimentos bons, dorme cedo, tem uma vida de paz no seu lar, isso vai colher mais paz, mais alegria. Então, primeira coisa que aprendemos é que o tempo muda. Outra coisa é que depende do que nós plantamos. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com o tempo, e claro que com o tempo nós podemos aplicar em toda a nossa vida, mas é importante ressaltar isso, é que existe o tempo da vida e o tempo da morte. Às vezes as pessoas estão orando por um parente, estão buscando a saúde, mas tem um tempo que encerra. Deus é soberano e Ele sabe o porquê de tudo. E às vezes nós entramos em choque quando perdemos um parente. Fui criado por minha avó e perdi ela aos 12 anos. Era muito importante ela para mim, eu só tinha ela. E foi um choque muito grande. Minha vida mudou totalmente. Foi horrível os anos seguintes. Até hoje dói quando eu lembro. Mas encerrou o tempo da minha avó com 84 anos. Tem esse tempo. É o ponto final de Deus na vida terrena de algumas pessoas. Então, lidar com esse tempo e saber que se o tempo muda, então eu tenho que me preparar. Não posso estar ansioso, preocupado demais com o futuro, mas eu tenho que me preparar. Se você é uma moça, um rapaz jovem, se você está solteiro e solteira, você tem que entender que um dia seus pais vão embora e você precisa de um lar. Você precisa dessa felicidade a seus pais, de ter uma vida estabilizada. E tem gente que vive nas festas da curtição, ou acha que vai viver para sempre, de repente é surpreendido. O pai e a mãe morrem e eles estão sozinhos, sem lar, sem família, dependendo do carinho, da atenção dos outros, tendo que sentar nas calçadas para ter um pouco de alento, sendo que podia ter o alento dentro da sua casa. As coisas mudam.
E Deus, Ele toma caminhos diferentes nas nossas vidas. Então, aprenda a lidar com o tempo. Se o tempo muda, você tem que saber que existem circunstâncias diferentes e não seja pego de surpresa. Às vezes você está em tempo de guerra, mas vai ter tempo de paz. Se você está em tempo de paz, cuidado, pode haver tempo de guerra. E veja que esses tempos, eles podem ser alterados. Não é uma constante que tem que acontecer obrigatoriamente, mas eles podem ser mudados pelas nossas escolhas. O tempo de paz pode ser prolongado, se você obedece a Deus, se você procura caminhos de paz. A palavra de Deus vai dizer que a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia os furor. Então você pode desviar tempos de guerra com palavras de paz, com atitudes de paz. Em Eclesiastes, verso 12, de capítulo 12, Deus vai falar sobre o tempo de uma outra forma. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E aqui ele vai relatar o envelhecimento, pessoas com dificuldades, numa linguagem um pouco poética, e vai falar do fim, de você vai descendo. Então o seu cabelo está branco. Se sua idade avançou, tome cuidado com as escolhas, porque as coisas podem ser piores em determinadas idades. Às vezes você tem uma mente melhor, tem mais experiência, mas não tem o mesmo vigor. Tem pessoas que arrumam confusão e divórcio e problemas na velhice. E aí tem que sair de um casamento e tentar reconstruir uma história em um tempo diferente do seu. Às vezes é um homem com 40, 50 anos e ele tem que, às vezes, reconstruir uma história, e aí ele vai atrás de uma moça jovem, e aí a diferença de tempo já é complicada. Acontece o mesmo com a mulher, e a vida empolga, e o inimigo se aproveita desses momentos para empolgar nossas escolhas e achar que nós somos maravilhosos e que nós podemos tudo. Mas vão sofrer, porque o tempo vai passar e vai ver que essas diferenças de idade, diferenças de status social e de certas coisas vai ter muito peso, diferença cultural, e vai entrar em choque. E de repente você encontra pessoas depressivas, saíram do casamento empolgados, achando que a vida seria um mar de rosas, e aí estão decepcionados, porque foram lidar com situações diferentes. E aqui está mandando você lembrar de Deus nos dias da sua mocidade. Como é que você lembra de Deus? Lembrando da sua palavra. Se você lembrar da sua palavra, você ia ter menos divórcios, menos problemas familiares, menos problemas financeiros. Se as pessoas lembrassem da palavra, elas contratariam pessoas para suas empresas dentro da palavra de Deus. Ela ia ter menos problema. Não é que não ia ter nenhum, mas ia ter menos. Fazer as escolhas erradas muda os tempos da tua vida. Então você tem que lembrar de Deus. Tem muitas pessoas que não se lembram de Deus na mocidade, e aí voltam para a igreja na velhice, querendo encontrar tudo de novo, e às vezes mudou os tempos. Não vão encontrar as mesmas pessoas, não vão encontrar a mesma cultura, o choque é muito grande, e tem pessoas infelizes na igreja simplesmente porque não sabem lidar com o tempo. No tempo de chorar querem rir, no tempo de rir querem chorar, e as coisas mudam. Então, saber as diferenças de tempo e encarar cada tempo com sua devida ação. Abraão sofreu os ataques do tempo. Ele foi chamado aos 75 anos, um homem que tinha o nome de grande pai, e de repente ele não tinha filhos. E imagina a situação de um casal onde a mulher é estéril, ele não queria ter outra mulher, e ele tem que conviver com esses conflitos, ver pessoas nascendo na sua casa, empregados e escravos tendo filhos, e ele não tinha. E imagina a situação desses empregados, dizer: aquele é o grande pai que não tem filho. E ele teve que lidar com isso no tempo. Que se isso acontece em um ano, é tranquilo. Um casal recém-casado que não tem filho não é um problema. Mas um casal com 25 anos, 30 anos de casado que não tem filho é um problemão. Imagine, ele era o grande pai que não tinha filho. Talvez você é o grande empresário que não tem empresa. Talvez você seja o grande homem saudável, mulher saudável que não tem saúde. Talvez você seja a pessoa do casamento abençoado que não tem ninguém, que vive na solidão. E talvez veja que para Deus o que você é não é o que você vive, mas o que Deus projetou para você.
Para Deus, Abraão não era nem o grande pai, era o pai de muitas nações. Mas para Abraão e para a situação que ele vivia no momento, ele era um homem sem filhos. E não importa o tempo que você está. Porque se o tempo que você está é um tempo de dívida, não importa esse tempo de dívida, o que importa é o tempo que Deus escolheu para você. Não importa se você está na doença. Não importa que o tempo que Deus escolheu para você para a saúde, o tempo de Deus para a sua vida é o que importa. E Abraão vive o tempo da solidão, o tempo de não ter filho, o tempo de olhar crianças nascerem em sua casa e ele mesmo não ter. Veja que os empregados tinham aquilo que Abraão não podia ter. Os empregados se reproduziam e Abraão não se reproduzia. Veja que parecia incoerente. Deus de repente disse para Abraão: agora você não é mais o grande pai, você é o pai de muitas nações. Aí parecia mais incoerente ainda. É como se você está passando dificuldade financeira e alguém diz: ó, seu nome agora é empresário da cidade. E você fala: poxa, como eu vou ser empresário da cidade se eu estou endividado, eu não tenho nada? Aí Deus diz: não, você não vai ser empresário da cidade, você vai ser empresário do mundo inteiro. Aí você fala: agora é que eu estou vivendo uma incoerência, porque se eu sem dinheiro não consigo ser o empresário da minha cidade, como serei do mundo inteiro? É basicamente o que Deus fez para Abraão. É basicamente o que Deus fez para Abraão. Disse: ó, você agora não é o grande pai não, você agora é o pai de muitas nações. Veja que o projeto de Deus era maior do que o projeto do pai de Abraão. Quando o pai de Abraão coloca o nome de Abraão, ele projetou uma coisa, mas Deus projetou muito mais. Então não importa o projeto que sua família tinha para você, nem o que você tem para você. O tempo, quem opera no tempo é Deus. Deus é Senhor do tempo, Senhor da história. E Abraão teve que lidar com essa prova, Sara teve que lidar, e eles também falharam no tempo. Sara resolve dar empregada como esposa para Abraão, ele aceita, porque o tempo cansou Abraão, a prova cansa, o tempo realmente cansa, mas nós sabemos que o amor de Deus é soberano, não depende da nossa vontade. O projeto de Deus na vida de Abraão não dependia de Abraão, dependia de Deus. Deus compreende as falhas de Abraão ali, abençoa também Ismael, filho de Agar, mas ele tinha um projeto diferente, um caminho que não era o caminho que Abraão tinha escolhido. Então nós aprendemos na vida de Abraão, no tempo de Abraão, que existe a prova do tempo até para quem serve a Deus, e às vezes a prova do tempo ela é incoerente com a nossa fé, e é por isso que a fé traz existência, tempos e coisas que não existem. E de repente Abraão é um pai de muitas nações e nós estamos pregando hoje por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão, e na descendência dele seria bendita todas as nações da terra, e nós pregamos e vivemos por causa desse Cristo descendente de Abraão. Então se você está passando uma prova na sua saúde, Deus fez alguma promessa na sua vida, não importa o estado que você está de saúde, o que importa é a promessa de Deus que está acima do tempo. Se Deus fez uma promessa de você ter uma família, não importa a sua idade, você vai ter a família. Se Deus prometeu paz, Deus vai dar paz. Mas entenda que no seu tempo você tem que vencer. Abraão, ele não pecava no seu tempo, ele tinha fraquezas, ele duvidava, Sara ria. Veja que eram coisas que eram erradas, mas estava dentro de uma compreensão e da misericórdia de Deus. O que Abraão não fazia era adulterar, era roubar, era matar, a não ser que fosse legítima defesa, não praticava idolatria. Veja que você não pode pecar contra Deus no tempo da dificuldade. Às vezes a gente reclama um pouco, Jó reclamou, Abraão se atrapalhou um pouco, mentiu. Não é para mentir, mas ele estava aprendendo ainda alguns princípios, e a prova do tempo humilhou Abraão ainda mais. Imagina o homem: como é seu nome? Eu sou o grande pai. Quantos filhos você tem? Nenhum. Eu sou o grande empresário. Quantas empresas você tem? Nenhuma. Eu sou o homem mais saudável, a mulher mais saudável do mundo. Mas e como é que está a sua saúde? Está péssima. Eu tenho uma doença crônica. O médico disse que eu estou desenganado. Eu sou o homem abençoado, com um casamento mais abençoado. A mulher com um casamento mais abençoado. Mas qual é o nome do seu esposo? Não tenho esposo, não tem esposa. Parece incoerência a prova que você está vivendo. Mas Abraão viveu essa prova no tempo. E no tempo agora é tempo de ser fiel a Deus também. Porque se você for fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Então entenda que existe a prova do tempo. E o problema do cristão é não saber lidar com a prova no tempo. Porque o que piora a prova às vezes é o tempo.
Se Jó tivesse perdido os filhos num dia e no outro dia ele recuperado, isso não era prova. O problema de Jó foi a prova no tempo. Primeiro um tempo de provas financeiras e perdas, depois o problema da saúde. Então essas provas elas foram somadas e pioradas pelo tempo. Mas às vezes nós podemos criar situações mais difíceis pelas nossas escolhas, porque geralmente essas provas do tempo são escolhas nossas. A maioria das nossas provações não é um caminho de Deus, são escolhas. E às vezes Deus trabalha dentro das nossas escolhas. Veja, o fato de Abraão ter tido filho com Agar piorou um pouco as circunstâncias ali. Não era para ter passado por aqueles conflitos familiares, onde Sara se desgostou de Agar, Agar fugiu, Abraão tem que mandar embora um filho, aquilo é doloroso para ele. Mas ele não precisava ter vivido isso. As escolhas dele trouxeram provações e tempos diferentes que não precisava ser vivido. E tome cuidado para você não fazer essas escolhas. Está tendo problema com a esposa, aí separa e vai casar com a menina nova, com um rapaz novo. Aí vai viver outras provações fora da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que é adultério. A não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Está passando por uma prova financeira e aceita uma propina. Está passando por um problema e aí mistura com idolatria, com promiscuidade, vai ver um vídeo indecente na internet. Então você criou situações que você não deveria criar e você mudou o tempo, atrasou coisas na sua vida. Israel vai, através da sua dúvida e sua murmuração, atrasar 40 anos as bênçãos que era para acontecer quase que de imediato, porque nós escolhemos coisas erradas. E aqui Jesus, no Lucas 5, vai dizer: ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Lucas 5, 37, 38. Então Jesus está dizendo: cuidado com as escolhas e com as combinações de tempo. Você não pode pegar um tempo novo e misturar com um tempo velho. Situações antigas com situações novas, é muito complicado isso. Você é um homem de 60 anos, vai casar com uma menina de 18, é um odre novo e um vinho velho, então tome cuidado. Pode não dar certo, claro que Deus pode abençoar, mas não é o que acontece corriqueiramente. Veja, para você entrar numa situação que ela é contrária à natureza das coisas, você tem que ter guia de Deus para entrar. Casar com alguém mais novo, mudar de cidade, mudar de ramo, tem que ter, tudo acontece dentro de uma lógica. Que entenda que Deus está trabalhando ao longo do tempo. Deus pode mudar. Deus mudou a vida de Abraão de repente, diz: saia da tua terra e da tua parentela, mas teve uma guia certa de Deus, não é uma profetada que vai fazer isso. Um dia nós falando sobre os falsos profetas, eu falei com um amigo meu, foi mudando de cidade, vendendo fazenda, vendendo coisa, e terminou uma situação difícil porque foi ouvindo pessoas. Então não é ouvir qualquer historinha, é ter certeza para mudar, fazer coisas diferentes. Você tem que ser guiado por Deus. Se não fizer, seguir pelo que já tem na palavra. Não coloque odre novo em vinho velho, vinho velho em odre novo, ou vinho novo em odre velho. Tome cuidado com situações diferentes, com situações que não combinam logicamente dentro da palavra. Tem coisas que nós criamos e nós queremos encaixar, que não pode ser encaixada a não ser por um milagre divino. Eu dei o exemplo do casamento, mas tem outras situações. Então, se você está vivendo um momento de escolha que você tem que colher, se você não tem uma revelação concreta, não digo falso profeta, cuidado com profetadas, tem que ser algo concreto. Abraão tinha algo concreto para poder sair da casa de seu pai. Era algo que era até apalpável se precisasse, mas quando você não tem essa certeza, não haja na dúvida. Não tome decisões onde você pode, baseado em falsos profetas, em uma profecia, em coisas loucas, não. Contei o caso da mulher que era casada, passando dificuldades com o filho, arrumou um marido, funcionário público, bem sucedido, com a fazenda, e vivia uma vida plena. De repente começa a ter conflito, ela mais bonita, mais nova, ele mais velho, e ela agora, claro que ela queria um homem mais jovem. Aí ela recebe uma profeta que diz: esse não é teu esposo vai ser outro, moreno e tal. E ela acreditou porque ela queria acreditar nisso. Mas Deus não faz assim. Veja, a palavra já está dizendo que se você deixar, não ser por causa de relações sexuais ilícitas, você comete adultério. Então, ou seja, ela ia contrariar um princípio da Bíblia
por causa de uma profecia, ela nem encaixou as coisas, está colocando vinho novo em odre velho. Não é assim que se faz. Tem que ter cuidado com escolhas. Agora, uma coisa que é preocupante, as pessoas não atentam para isso, é que existe um tempo que está dentro de todo esse texto que nós analisamos aqui, mas que ele ficou implícito, e às vezes fica implícito e ninguém toca nesse assunto, que é o tempo de não ter mais tempo. Provérbios 29:1 diz: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Outras versões dizem: aquele que é repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Existe um tempo de não ter mais tempo. Tem um tempo de não conseguir mais recuperar o casamento. Tem um tempo de não recuperar mais a vida financeira. Tem um tempo de não se salvar mais, em que o homem perde, a mulher perde a salvação. Tem um tempo de não pagar mais a dívida. Tem um tempo de não conseguir mais vencer. Tem um tempo de não ser mais perdoado, porque a pessoa entra numa situação em que ela não consegue sair, é o exemplo de Saul e de Judas. Tem um tempo de não ter mais tempo, e é com esse tempo que nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que saem da igreja e vai viver uma vida de pecado. Conheço o caso de um pastor que largou a mulher, arrumou uma mulher nova, largou a igreja e foi para as drogas. Afundou nas drogas, muitos crentes morreram no pecado e foram para o inferno, porque era tempo de não ter mais tempo, não souberam lidar com o tempo. No tempo da salvação, rejeitaram a salvação, apostataram da fé. As pessoas esquecem que esse tempo existe. Todo mundo acha que está vivendo o tempo do filho pródigo, que podem todas as coisas e vai voltar. Voltou o filho pródigo porque ele decidiu voltar, porque ele escolheu voltar, porque ele reconheceu o erro, que pecou contra os céus e contra seu pai. E às vezes você está no pecado, está falhando contra Deus e você nem reconhece o erro. Então, quando a pessoa não reconhece o erro, fica difícil dela se arrepender, de buscar o perdão, de encontrar o perdão, porque o problema não era com o pai do jovem, o problema era só com o jovem. Tem gente que acha que Jesus vai sair por aí gritando, pedindo por amor de Deus para o senhor voltar para a igreja. Não vai acontecer isso. Ele vai emitir sinais, vai dar alguma coisa errada no teu trabalho, no teu casamento, na tua saúde. Isso já são os sinais de Deus. O jovem observou os sinais, ele ficou sem dinheiro, passando uma situação difícil, querendo comer as bolotas do porco e não podia. Ele entendeu que aquilo eram os sinais que ele tinha que voltar para casa, humilhar-se debaixo da situação que ele estava vivendo para o seu pai e pedir para ser pelo menos empregado. Tem gente que não quer ser recebido com honrarias, porque viu o filho pródigo sendo recebido com honrarias, acha que Deus vai correr atrás. Todo mundo está pregando um Deus aí diferente, um Deus que vive adulando as pessoas para ir para a igreja. Isso é mentira. A chance está aberta, é tempo de arrependimento, é tempo de largar o pecado, é tempo de voltar para a igreja, é tempo de mudar de vida, é tempo de parar de roubar, parar de mentir, de se prostituir, de ver pornografia na internet. Esse é o teu tempo. É o tempo de confiar em Deus, é o tempo de se segurar firme na fé. Toma cuidado com as tentações. Tem gente que abre as portas para tentações. É a mulher que recebe uma visita na sua casa, ela está solitária, ela recebe a visita de qualquer pessoa, e aí ela já se ilude, aquela pessoa conta uma mentira, às vezes é um homem casado, uma mulher casada, e se ilude sem nem avaliar, dizer, poxa, vamos ter provas primeiro se essa pessoa é solteira, se não é. E depois é que eu vou me envolver com essa pessoa. Não analisa, não passa pela peneira da conferência da verdade, entra numa prova. É tempo de guardar-se do pecado, é tempo de santificação, é tempo de buscar a palavra de Deus, é tempo de buscar perdão, porque pode vir aí o tempo de você não ter mais tempo. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Muita gente morre de repente sem ter perdão. Eu tive uma colega que eu gostava muito, uma amiga muito próxima, me ajudou bastante. Nós tínhamos projeto, saímos da igreja junto, ela e o namorado dela, a gente ia lanchar, eu não tinha dinheiro para pagar o lanche, ela pagava para mim, uma pessoa maravilhosa. Nós fazíamos muito projeto de vida. Eu vivi uma vida muito solitária nesse estado, e ela me ajudou bastante. Ela dizia que os filhos dela me chamariam de tio, eu dizia que os meus filhos chamariam ela de tia. E a gente tinha uma história muito bonita. Ela
Saiu da igreja, traiu o namorado, saiu da igreja, começou a sair com um homem casado e de repente ela morre, afastada da igreja. E eu não entendi, fiquei chocado. A gente acha que as pessoas que nascem na igreja, que são filhos de crente, vão tudo voltar um dia para os pés do Senhor, porque nós será salvo tu e a tua casa. Nós queremos nessa palavra, mas nós esquecemos que a salvação é individual. Ela depende do que acontece com você no seu tempo. Filhos de homens crentes, mulheres crentes na Bíblia pecaram contra Deus, fizeram coisas erradas e vão descer às profundezas do inferno. Então existe o tempo de não ter mais tempo, e você não está sabendo lidar com isso. Você está achando que é oba-oba, que a vida é brincadeira. E os avisos estão aí, a tua prova, a tua doença, a sua dificuldade é um alerta. Se conserta com Deus, anda em paz com Deus, anda alinhado com a palavra de Deus, porque os tempos são difíceis. E às vezes nós cegamos para a verdade e achamos que a vida é para sempre, nos enganamos. Acha que pode aplicar o golpe no trabalho, continuar roubando o patrão, o funcionário. Acha que continuar com os namoricos escondidos, com os adultérios, as fornicações, as pornografias, os vídeos indecentes no WhatsApp, com os encontros fortuitos, com a idolatria, com as mentiras, com as fofocas, com as calúnias, com as cobiças, com coisas absurdas, e vai para a igreja e vive uma vida dupla e acha que Deus está se agradando, acha que estão fazendo a coisa certa, acha que Deus um dia vai empurrar na mente da pessoa a verdade. Não. A salvação vem pela fé, e a fé é dom de Deus, é claro. E se a fé não está produzindo em você santidade, é porque você não tem fé, ou é uma fé mentirosa que está em você, é o engodo de Satanás. Desconfie da sua própria fé. Se você não tem uma fé que está te santificando, não é fé, é engano de Satanás, é a mentira satânica. E talvez você pensa que crê em Deus, pensa que crê na Bíblia, pensa que é salvo e está sendo enganado. Mas é tempo de reconhecimento, é tempo de arrependimento. Não negue esse tempo que te chegou hoje por essa palavra. E se essa palavra chegou a ti hoje, talvez seja o último alerta, porque é tempo de se arrepender, é tempo de largar o pecado. E se você não largar, talvez venha um tempo de não ter mais tempo. E um dia você tenha que dar adeus num acidente de carro, numa cama de um hospital, num infarto fulminante, num AVC. Se você tenha que partir dessa vida sem paz, se você não mudar suas atitudes, talvez sua mulher vá embora de casa, seu marido lhe deixe por outra. Você perda emprego e não consiga trabalhar mais, sua empresa quebre, sua saúde vai à ruína. Tem tempo de não ter mais tempo. Se preocupa com esse tempo, porque é tempo de perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de vida. Toma cuidado com as tuas atitudes, com as tuas escolhas. Saiba lidar com o tempo e aproveita o tempo do perdão, o tempo da graça, porque esse tempo vai passar também. Envie essa palavra em todos os grupos, todos os privados das pessoas. É tempo de deixar a idolatria, é tempo de deixar a mentira, é tempo de deixar a traição, é tempo de honrar a Deus, nem que você perda alguma coisa. É tempo de reconciliação. Ou tu assume esse tempo, ou tu viverá tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de morte, tempos de sofrimento, tempos de angústia, tempo de não ter mais tempo. Aproveita o tempo que você tem agora e cai de joelhos onde você está e pede perdão. Vai para a igreja hoje, se reconcilia, muda de vida hoje, porque é tempo de salvação. Não perda esse tempo, para você não encontrar um tempo de não ter mais tempo. Receba a palavra e compartilhe com todos, por favor, no nome de Jesus. Amém, amém. Você está no canal WK News Brasil. Se inscreva, dê seu like e ative o sininho para novas notificações.